Olá pessoal, espero que estejam todas e todos bem. Nossa dinâmica essa semana e na próxima será diferente, em vista da situação atípica que nós estamos vivendo no mundo, né? Eu imagino que para vocês não é fácil ter aulas nesse formato, com essa coisa do slide, com a voz, porque como eu já falei para vocês, né, dar aula é um ato artístico, porque envolve nossa expressão corporal, envolve entonação de voz. Esse conjunto performático ajuda bastante na desenvoltura do conteúdo, na forma como vocês vão receber. Só que, felizmente ou infelizmente para alguns, a minha presença física não é possível, mas nós vamos construindo esses processos de adaptação, porque o importante é que a rotina de estudos não pare. E nós temos o nosso conteúdo agora, que é o mundo grego, a arte grega, que é uma arte muito próxima da gente, porque grande parte daquilo que nós somos é construído, né, a partir do referencial, ou seja, inspirado nesse mundo grego. Então, entender esse mundo grego é muito importante para a gente. Eu já peço desculpas de antemão, qualquer erro digital, porque está sendo uma experiência nova para vocês, assim como para mim. Então, se tiver algum errinho, algum barulho atípico, eu peço perdão. Estou tentando gravar em um horário em que seja mais tranquilo, mas é isso. Vamos lá. Pessoal, tem uma dinâmica que é muito importante para a gente entender, que é o quê? A palavra clássico ou clássica, ela é muito utilizada na arte. E a palavra clássico, ela é atribuída às obras de arte que têm um grande valor histórico, artístico, técnico. Então, na verdade, quando nós chamamos algo de clássico, nós atribuímos um valor positivo muito grande àquela obra. Nós estamos dizendo que aquela obra é de uma importância imensurável para a humanidade. Só que é curioso imaginar porque a palavra clássico, na verdade, ela vem do mundo grego. Ou seja, quando nós falamos da cultura grega no modo geral, na arte nós falamos que essa é a cultura clássica. Por que ela é a cultura clássica? Porque ela é o ponto originário da maioria do que nós somos artisticamente e politicamente. Então, ela é a origem daquilo que nós somos hoje e provavelmente vai nos influenciar por um bom tempo. Não estou dizendo que o Oriente não tenha nos influenciado, claro que sim. Só que o ponto originário daquilo que nós somos está nos gregos. Então, o classicismo, que também vai ser bastante utilizado na arte, ele sempre está em referência ao universo greco-romano. Então é muito importante quando vocês estiverem lendo essa palavra clássico, principalmente nos livros de história da arte ou de arte, ela sempre atribui à cultura greco-romana. As construções artísticas, sejam pinturas, esculturas, teatro, música, dança, que esses povos construíram. Então, o clássico aqui atribui principalmente à cultura grega. E aí uma das coisas que é muito importante a gente pensar é que na história da arte parece estranho, porque nós estudamos essas artes que são muito distantes do nosso tempo presente. Só que é uma coisa que é interessante para vocês lembrarem sempre. Nós estudamos o passado para tentar entender o presente e prospectar futuros. E quando nós descobrimos que a civilização ocidental ela foi construída à imagem e semelhança do mundo grego, nós entendemos que estudar o mundo grego significa estudar alguns aspectos da nossa sociedade, artisticamente ou politicamente, por exemplo. A nossa democracia tem várias influências diretas e indiretas do modelo ateniense de democracia. Assim como o nosso ideal de beleza, nosso ideal de belo, nossa arte será fortemente influenciada pelos gregos. Então, é muito importante ter isso em mente. Nós não estudamos para que esse conhecimento fique estagnado no passado. Na verdade, nós estudamos porque esse acesso ao passado artístico, filosófico ou político nos permite entender melhor essas questões no presente e talvez prospectar. Ou seja, o que é prospectar? Projetar futuros. O que acontece, pessoal? Existem várias fases na arte grega. Só que para nós é importante destacar principalmente o período clássico. Por que nós vamos destacar o período clássico? Porque o período clássico é o momento de maior florescimento artístico e é o momento em que mais influencia diretamente a nossa cultura.
Então, por exemplo, o período arcaico, que é um período de definição do que será a arte grega, ou o helenístico, que é principalmente depois da experiência de Alexandre, você tem uma influência, esse mundo grego, ele sai dos espaços geográficos e ele consegue ultrapassar. Então ele vai ter influência do Oriente com o Ocidente. Só que aqui para a gente o importante é o destaque para o momento clássico, para o período clássico. Por quê? Porque esse é o período que mais influenciou a nós, enquanto cultura ocidental. Então, por mais que tenham essas divisões, eu peço que vocês se atentem para o período clássico. Inclusive, se nós falamos de processos seletivos, sempre vocês serão, na maioria das vezes, cobrados sobre o mundo grego relacionado ao período clássico, seja na história ou aqui na história da arte. Então, o que acontece? É impossível, pessoal, mas é simplesmente impossível entender a cultura grega se nós não entendemos uma das questões mais importantes que existe no universo da Grécia: a mitologia. Provavelmente todos vocês sabem o que é, ou se não sabe, teve acesso a algum tipo de mitologia. A mitologia é muito utilizada pelo cinema, a mitologia é muito utilizada nos games. A maioria de todos nós conhecemos algum mito grego, seja através de livros, do cinema ou dos games. É muito importante nós entendermos por quê. O mito é o ponto originário de quase tudo que existe na Grécia. Por quê? Porque o mito, pessoal, em definição, nada mais é do que a tentativa de explicar a realidade. Ou seja, tentar explicar a realidade e como ela funciona. Isso envolve explicar como o ser humano funciona. Só que a característica do mito, ela tem duas características muito importantes. O mito, ele sempre recorre à fantasia, ou seja, essa fantasia aqui significa que essas explicações, na maioria das vezes, ela recorre a seres sobrenaturais, certo? Então, por exemplo, a explicação do mundo grego num primeiro momento se pauta na história dos deuses, dos semideuses e assim sucessivamente. E um ponto também muito importante para a gente é entender que o mito grego é uma tradição oral. Por que nós precisamos entender isso? Porque a escrita, ela vai marcar na Grécia um momento muito importante. A escrita, ela vai demarcar o momento em que a Grécia está deixando o conhecimento mítico para se estruturar a partir do conhecimento racional, que é o conhecimento filosófico. Só que, mesmo quando a Grécia decide se pautar mais na razão, ela não consegue negar o seu ponto originário, que são seus mitos. Ou seja, se a gente quer entender a arte grega, nós precisamos entender a importância do mito, porque o mito é a tentativa de explicar esse mundo. E nós precisamos entender que a arte, ela corresponde às expectativas da sociedade. Portanto, falar sobre arte significa falar sobre essa tentativa de explicar o mundo. E a arte, vocês vão ver no decorrer aqui do nosso conteúdo, que a arte é a tentativa de explicar esse mundo grego, a experiência do que é ser humano, a experiência do que é viver no mundo, né? Então, entender o mito nesse ponto é muito importante. E aí, outra característica engraçada é que nós poderíamos falar aqui sobre Zeus, Poseidon, Atena e vários outros deuses e deusas do Olimpo grego. Só que uma coisa que é muito interessante, todos os deuses gregos são, na verdade, construções a partir do ser humano. Então, tem um filósofo que tem uma frase muito importante, e talvez ela seja muito importante para a gente entender a dinâmica na arte, que é: o homem é a medida de todas as coisas. Por que essa frase é importante? Porque até essas explicações fantasiosas da realidade, até esses mitos, até esses deuses, eles na verdade serão criados à imagem e semelhança do homem. Ou seja, o homem transfere para os deuses as características, os anseios, as dúvidas, os mistérios para esses deuses. Então, vocês precisam entender que talvez o antropocentrismo na sua origem, que é o homem no centro das coisas, seja principalmente dos gregos. Tudo o que é criado se pauta nesse homem grego. O homem é a medida das coisas, ou seja, os deuses diz mais sobre os seres humanos do que necessariamente sobre as divindades, porque os deuses são criados à imagem e semelhança do homem.
Se os deuses, que é um dos pontos mais importantes da cultura grega, são criados à imagem e semelhança do homem, aqui quando eu digo homem eu digo ser humano, nós precisamos entender que a arte, em todas as suas frentes, serão criadas então à medida do homem. Então é muito importante a gente entender essa dinâmica de que o homem está no centro das coisas, não só da arte, mas inclusive da mitologia. Afinal, os deuses carregam as essências fundamentais do que nos caracteriza como seres humanos, né? Então, os deuses e todo o resto eram concebidos à imagem dos humanos. Portanto, nada na Grécia era construído além disso. O ponto principal era o homem e o seu funcionamento. E como o funcionamento desse homem no mundo acontece, como ele ocorre, a reflexão e a tentativa de explicar esse funcionamento é o que nós teremos como cultura grega, inclusive da arte. Então aqui é muito importante, porque nós teremos uma arte que é racional e mitológica, porque uma coisa não anula a outra. Porque por mais que eles recorriam à fantasia, não perde a força explicativa. Ou seja, um mito, por mais que ele recorra à fantasia, ele não perde a força que ele tem de explicar ou de tentar explicar alguma questão humana e assim sucessivamente. Então é muito importante entender que, assim como os mitos são ligados aos deuses e ao cotidiano do mundo, e ao cotidiano do homem no mundo, é muito importante lembrar que a arte será exatamente assim. Ou seja, a arte ela vai ter um intuito de tentar explicar o cotidiano desse homem, mas ela vai usar e ela vai recorrer aos heróis, ela vai recorrer aos deuses para materializar essas ideias, né? Então aqui nós temos uma imagem, eu não consegui encontrar a fonte, tá? Mas do que seria o Olimpo grego. Nosso objetivo aqui não é nem entrar necessariamente para descobrir quem são esses deuses, mas só para vocês lembrarem que o homem é criado à imagem e semelhança dos deuses. Portanto, esses deuses carregam muito mais os anseios humanos do que outra coisa, né? E aí, pessoal, nós temos um ponto que eu queria discutir com vocês. Dentre o panteão, né, o Olimpo grego, eu escolhi a história de uma vilã nas narrativas mitológicas. É muito importante a gente entender o caráter oral do mito, porque todas as vezes que vocês vão buscar uma história mitológica, ela pode se diferenciar. Porque como não era uma prática escrita, era uma prática que era passada narrada, então ela era contada, não tem como a gente dizer qual é a versão oficial, porque não existe uma versão oficial, né? O que acontece? Vocês provavelmente estão vendo essa imagem. Essa imagem aqui, ela é conhecida, essa mulher com cabelos de serpente. O engraçado é que ela, como vocês sabem, é a Medusa. E a Medusa faz parte da mitologia grega e eu queria discutir um pouco com ela, um pouco dela com vocês, para a gente entender como os mitos falam mais sobre nós seres humanos. E o mais engraçado, os mitos são muito atuais para a nossa sociedade. Provavelmente vocês sabem que o que é uma vilã. Ou seja, uma vilã é um personagem que tende a fazer o mal com aquele que é o protagonista, na maioria das vezes um herói ou uma heroína. Só que é curioso a gente pensar por quê. A Medusa, ela era serva do templo de Atena, que é a deusa do conhecimento. E como serva, ela era, segundo os relatos, uma das servas mais lindas, uma das mulheres mais lindas que existia na Grécia. Atena, que era apaixonada e tinha um caso amoroso com Poseidon, tinha a Medusa como sua serva. O que acontece, pessoal? A Medusa estava quieta no canto dela até que Poseidon se apaixonou por ela. Queria ter uma noite com ela. Medusa, obviamente, negou, só que Poseidon não respeitou a recusa da Medusa. O que ele fez? A forçou a estar com ele. Quando Atena descobriu isso, ela ficou completamente transtornada. E ela fez o quê? Ela condenou, né, ela expulsou a Medusa do templo e ela disse o quê? Que ela seria amaldiçoada. O cabelo dela se transformaria em serpente, que é um animal peçonhento, considerado nojento, e ela também teria uma outra condição. Todas aquelas pessoas que olhassem nos olhos de Medusa seriam petrificados, viraria pedra. E aí é interessante para a gente pensar, por quê?
que caracteriza a sedução, né? Nós nos seduzimos através do olhar. Portanto, perceba que é uma tentativa de Medusa, você seduz porque você é bonita. Só que nós sabemos que isso é uma injustiça, porque ela não teve culpa de nada, porque ela inclusive negou Poseidon, né? Então o que acontece? E depois ainda nós teremos Perseu, né, que será um herói, que vai arrancar a cabeça de Medusa com o escudo da Atena. Mas toda essa história, pessoal, é só pra gente mostrar que a Medusa, que sempre foi considerada uma vilã, é na verdade uma vítima. Mas por que, sendo uma vítima, ela foi considerada como vilã? Porque a Medusa, ela pode ser uma ótima simbologia à condição feminina. Ou seja, as mulheres sempre foram subjugadas, historicamente, pelos homens. Ou seja, até hoje na nossa sociedade, quando nós vamos acompanhar os relatos de estupro, as mulheres estão em situação de vulnerabilidade. Portanto, perceba que a Medusa da antiguidade se relaciona com as medusas que existem e outros casos de medusa que existem na nossa sociedade hoje. Ou seja, perceba que os mitos não narram só os feitos heróicos, mas eles narram também muito do que a sociedade é. Então o mito ele mantém uma atualidade até hoje. Se nós fôssemos pensar a sociedade a partir dos mitos gregos, nós teríamos um mito para cada situação da sociedade. Então, pessoal, se nós sabemos que o homem é a medida de todas as coisas e que o grego quer entender como o mundo funciona, e inclusive o mito é a tentativa de explicar o funcionamento desse mundo, nós chegamos no nosso primeiro ponto específico da arte, que é a arquitetura. E por que eu decidi começar com a arquitetura? Para vocês entenderem que, se o mito é fundamental para os gregos, e que todos esses mitos são criados à imagem e semelhança do homem, porque não podemos esquecer da frase do Protágoras, de que o homem é a medida de todas as coisas, a arquitetura grega vai materializar tudo isso que eu estou dizendo. Por quê? A maioria da arquitetura grega se dá para a construção de templos, ou seja, na construção dos templos para as divindades mitológicas, para Zeus, Atena e assim sucessivamente. Portanto, essa arquitetura diz muito sobre o que os gregos são. E aí tem um ponto muito importante para a gente. Quando nós falamos que existe uma característica na cultura grega que é a monumentalidade, é aquilo que nós já discutimos com os egípcios. Quando nós falamos monumentalidade, nós falamos principalmente sobre a solidez com que essas construções são feitas, ou seja, a proposta é que essas construções tivessem uma durabilidade no processo histórico. E elas são monumentais não só pela durabilidade, mas pela riqueza de detalhes que, na maioria das vezes, envolve essas construções. Ou seja, quando nós falamos da arquitetura grega, nós falamos de uma arquitetura que é completamente voltada para a construção de templos. Aqui eu coloquei um GIF para vocês, que é o panteão grego. E o que é interessante? Porque o panteão hoje só são ruínas. Mas aqui nesse GIF nós temos a reconstrução do que seria o templo de maneira original. E aí a gente consegue ter uma dimensão maior do que é isso. Uma coisa que é muito importante para a gente entender é que a arte, na maioria das vezes, ela simboliza e ela acompanha o pensamento da sociedade. Portanto, quando nós vamos observar as características da arquitetura grega, nós percebemos que ela acompanha essa racionalidade grega. O que é essa racionalidade grega, pessoal? É a tentativa de explicar o funcionamento do mundo, o funcionamento das coisas, certo? E como essa racionalidade ela poderia ser expressa na arquitetura? Pelo uso de retas, por exemplo. A maioria dos templos, 90% deles, vão ter uma característica retangular, que é composto por colunas. Ou seja, por mais complexo que seja na construção arquitetônica, eles conseguem ainda serem simples, ou seja, serem práticos, certo? Então é sempre essa dicotomia. E aqui, pessoal, nós temos uma outra característica muito forte na arte grega no modo geral, que é a harmonia e simetria. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de um povo que tem um filósofo chamado Platão que acredita que a proporção matemática, inclusive Pitágoras, que vocês devem conhecer bem, né, na matemática, ele é grego,
a matemática vai ser vista quase como a simbologia dos deuses, ou seja, tudo aquilo que tem uma proporção, tudo aquilo que é reto, retilíneo, tudo aquilo que tem uma proporção perfeita, é considerado próximo dos deuses. Então a harmonia e a simetria vão ser valores fundamentais para a arquitetura grega. E aí, pessoal, nós temos, na verdade, a característica elementar para nós aqui. Existem 3 ordens, e quando eu falo ordens, eu quero dizer o quê? A profissão de arquiteto vai ser fundamentada, enquanto profissão, principalmente na Grécia. Então, quando nós falamos ordem, existem 3 ordens de construções muito importantes nos templos e nas construções públicas gregas, que é a ordem dórica, que é essa que nós vamos ver primeiro, depois nós vamos falar das outras 2. Essa ordem dórica, talvez, seja a ordem mais utilizada e a que a gente mais conhece. Porque a maioria das colunas, que é esse exemplo de coluna aqui, é a maioria das colunas que nós conhecemos. Ou seja, ela é uma coluna simples, que ela não tenta colocar muitos detalhes, porque a proposta dela não é decorar, mas é no sentido de praticidade. Ou seja, ela sustenta aquilo que é preciso sustentar. Então essas colunas, elas têm uma força e uma imponência muito grande, porque elas conseguem estruturar todo esse retângulo que é o templo, porque são as colunas que dão a sustentação para tudo isso, para o teto. Então o que acontece? A ordem dórica é uma ordem que é considerada a mais clássica, que é a mais utilizada. Provavelmente vocês já devem ter visto em algum livro, ou até mesmo pessoalmente, algo que tem essas colunas, porque essas colunas são muito utilizadas. Mesmo que elas modifiquem, a gente sabe que toda construção precisa de colunas para se sustentar. E essas colunas gregas, principalmente da ordem dórica, vão ser muito utilizadas no decorrer do processo do Ocidente. Nós temos também a ordem jônica. E aí é muito interessante para a gente pensar. Porque a ordem jônica, nós precisamos entender que a Grécia ela não é uma unidade. Porque a Grécia, se vocês lembram lá da aula de história, ela é dividida em cidades-estado. Portanto, você não tem uma única ordem arquitetônica, você não tem só uma única forma artística. Então acaba que essa diferenciação vai acontecendo por uma questão geográfica, cultural e histórica. Então, por exemplo, quando nós vamos falar sobre a ordem jônica, nós temos uma modificação. E a modificação principal da ordem jônica se dá principalmente por essa curvatura no final da coluna. Ou seja, é uma coluna, é uma ordem arquitetônica que surgiu nas ilhas gregas, e aí é importante para a gente pensar porque ela tem uma influência da Ásia e do Egito. Inclusive, se vocês lembram, grande parte das construções egípcias já tinham o uso de colunas, mas essas colunas vão ser atribuídas aos gregos porque 90% das construções gregas vão recorrer ao uso dessas colunas. Essas colunas são sutis e elegantes. Sutis porque elas mantêm, elas são retas, né? Elas cumprem a função, mas elas se tornam elegantes principalmente pela curvatura. Essa curvatura dá um ar de elegância, ou seja, essa moldura aqui da base, que é essa curvatura, que depois nós podemos entender como arabesco, ela vai ser recorrente. Então ela representa uma diferença daquela que a gente acabou de ver, porque aquela é clássica, simples e direta. Aqui o ornamento passa a ser mais importante, ou seja, o caráter decorativo de tudo isso. E aí nós temos a ordem coríntia. E é interessante a gente pensar porque a ordem coríntia não é a ordem mais utilizada, mas talvez seja a mais imponente no sentido de ser bonita, porque ela é ricamente decorada. Então, se vocês observam a coluna, todas as colunas, elas têm a mesma estrutura. O que vai modificar, sobretudo, é o topo, né? Essa base aqui dessas colunas. Então, por exemplo, quando nós falamos da ordem coríntia, nós falamos de arabescos, ou seja, nós falamos de peças que são feitas com o objetivo de decorar, elas são decorativas e a maioria das colunas da ordem coríntia, elas são esculpidas no final com folhagens. E aí um ponto interessante que eu queria discutir com vocês. Esse aqui é o templo de Zeus. E a coluna coríntia, na arquitetura, ela vai simbolizar a fragilidade e a delicadeza.
ela é como se fosse uma simbologia feminina. E aí vocês podem se perguntar, mas por que que então no templo de Zeus tem as colunas coríntias? Nós temos que entender que na mitologia, se tem uma coisa que é importante, são os casos amorosos de Zeus com as suas amantes. Portanto, é como se o feminino fosse uma força muito importante para o funcionamento daquilo que Zeus será enquanto Deus. E é muito importante a gente entender que essa dinâmica de feminino e masculino, ela não é só na arte, ela não é só na mitologia, mas ela também está socialmente falando, principalmente quando nós entendemos numa sociedade como a grega, que trata a mulher só como importante para o caráter reprodutivo. Por exemplo, ela não podia participar das questões artísticas, tão menos das questões políticas. Então, nós precisamos entender que a arquitetura, ela na verdade simboliza toda essa tentativa de explicar o mundo. Então ela materializa essa tentativa de racionalizar o mundo. As colunas gregas são como se fosse a materialidade, ou seja, a representação visual do que é a tentativa de explicar o mundo. E essas três ordens mostram que as coisas não são somente, não existe somente um tipo de arte grega, porque nós estamos falando de uma formação geográfica de ilhas e de cidades-estado, né? Então, pessoal, aqui nós chegamos num dos pontos talvez que seja o mais importante da arte grega. Para ser honesto, se a gente for falar de fato do que é mais importante na arte grega para o Ocidente, não é a arquitetura e não é a pintura, não é a dança, mas é principalmente o teatro. O teatro, pessoal, é uma arte que surge na Grécia. E é uma arte que nós no Ocidente, não só no Ocidente, em vários lugares do mundo, usamos e recorremos até hoje. Então, é muito importante o teatro para entender melhor como funciona a arte grega. Então, aqui nós temos os gregos e as tragédias da vida. A palavra tragédia, inclusive, nós utilizamos bastante, e aqui nós vamos entender porque essa palavra surge com os gregos e ela está relacionada ao teatro. O que acontece, pessoal? Ainda falando de arquitetura, o teatro ele vai ser um ponto muito importante arquitetonicamente falando. Por quê? O teatro ele era construído com o objetivo de que a maioria das pessoas conseguissem ter uma visão ampla e que conseguisse também ter uma boa acústica, ou seja, um som que propagasse não só para as pessoas que estivessem perto aqui do palco, mas para toda a arquibancada. Nós precisamos entender que politicamente o teatro ele vai ter um papel fundamental. Por quê? Os teatros vão estar completamente vinculados aos deuses. Portanto, a promoção do teatro é uma tentativa política da polis de mostrar os seus valores, de mostrar aquilo que era o correto. Porque nós veremos que nas histórias, cada peça encenada, ela carregava uma história, ela carregava uma lição moral que era para ser ensinada para os cidadãos das polis, né? Então o que acontece? Na verdade, o teatro surge como uma tentativa de glorificar o deus Dionísio, mas nós vamos falar melhor sobre isso na frente. Mas arquitetonicamente, essas construções são muito parecidas com os templos, não no sentido físico, mas no sentido de motivar. Por quê? Os teatros eram uma forma de você se comunicar com os deuses, ou seja, não se comunica com os deuses somente nos templos, mas também nessas encenações que serão desenvolvidas aqui, nesse espaço. Todos os teatros gregos, ou a sua maioria, têm uma construção arquitetônica muito própria, porque eles estão encostados em montanhas. É como se eles estivessem na beira de um precipício. Por que isso? Porque, geograficamente falando, isso possibilitava que o som circulasse melhor. Por isso também que todo o teatro grego vai ser criado como um semicírculo. Porque a dinâmica é que isso facilita para que o som se propague melhor. Ou seja, o objetivo era ter visão para todas as pessoas e audição. Porque nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma época que não tinha o uso da tecnologia como nós temos, ou seja, não tinha o uso de microfones, nós não tínhamos o uso de som mecânico. Portanto, o som
era simplesmente o da voz, dos atores e do coro. Portanto, era muito importante que a arquitetura possibilitasse a propagação desse som. Então, percebam, a arquitetura pensava tudo isso, e até hoje, se vocês vão em qualquer lugar, um apartamento, um prédio, um teatro, ele tem que pensar na acústica, ou seja, em como ele vai isolar o som, ou como ele vai fazer arquitetonicamente para que esse som propague. Aqui, pessoal, nós temos uma ilustração, ou seja, do que era o teatro de Dionísio, né, no momento em que estava encenando uma peça. Aqui nós temos as ruínas do que é esse teatro de Dionísio. Então, quem é esse Dionísio e por que, que o teatro surge com ele? O berço do teatro é o deus Dionísio exatamente porque por uma característica principal, que é o deus da fecundidade. Ou seja, por que, que a fecundidade é importante? Porque nós estamos falando de uma sociedade agrícola. Portanto, a agricultura, a vida, ela vai ter um valor muito importante. Então, como Deus Dionísio representa essa fecundidade, ele vai ser glorificado na busca de uma melhor colheita, melhores nascimentos. Portanto, ele começa a ser glorificado. E é importante para a gente pensar como essas glorificações iriam acontecer. Porque o que acontece? Se ele é o Deus da fecundidade, como se homenageia esse Deus? Hoje, por exemplo, nós proferimos a nossa fé nos nossos templos. Portanto, nós vamos nos templos e cada templo tem um rito. Músicas, orações, ritos que são construídos para glorificar a imagem do Deus que se acredita. Naquele período era da mesma forma. Ou seja, o teatro, na verdade, vai ser uma forma de glorificar ao deus Dionísio. E o deus Dionísio não é só o deus da fecundidade, mas ele é o deus do vinho, ele é o deus do caos, ele é o deus das paixões, ou seja, ele é o deus da carne, da passionalidade. Ele não é um deus que representa a racionalidade, ele representa a desordem, ele representa o vinho. O vinho promove embriaguez, assim como os sentimentos. O que acontece, pessoal? O teatro vai surgir nas chamadas dionisíacas. O que são dionisíacas? Dionisíacas eram festas que eram ofertadas a Dionísio, e essas ofertas envolviam a criação de cantos, ou seja, esses cantos eram entoados em direção ao deus Dionísio. Num primeiro momento, antes da existência arquitetônica dos teatros, essas festas aconteciam ao ar livre. Só que depois de um tempo, com a criação dos versos, foi-se criando os versos, foram se criando peças para falar sobre o deus Dionísio, sobre a sua infância, sobre a sua vida adulta, e essas peças eram encenadas, certo? Elas eram encenadas por atores, só que depois nós vamos entender exatamente a origem desses autores. Mas essas dionisíacas nada mais eram do que festas ofertadas ao deus Dionísio. Aqui, pessoal, nós temos uma pintura do William Dove, lá no século XIX já, que chama Juventude de Baco. Aqui o Baco é o mesmo que Dionísio, porque o deus Dionísio, quando o Império Romano vai passar pelos processos de ressignificação, ele vai chamar Dionísio de Baco. Então aqui seria uma simbologia do que era essa festa. Percebam que as pessoas nuas aqui, algumas no chão, provavelmente embriagadas, as pessoas de forma festiva, simbolizam tudo aquilo que o deus Dionísio tem como potência, ou seja, o caos, a paixão, a embriaguez, o vinho. Aqui é uma outra ilustração do que seria essas dionisíacas. Eu não consegui encontrar o autor dessa ilustração aqui. Então, pessoal, o que acontece? Como você vai glorificar esse Deus? Esse Deus, então, vai começar a ser glorificado em festivais poéticos, em recitais de poesia. Só que esses recitais de poesias não são da forma como nós conhecemos, porque essas poesias elas eram declamadas em formato de coro, em formato de música. Elas eram musicalizadas. Quando nós falamos dessa musicalidade da poesia, desses festivais poéticos que são as dionisíacas,
nós chamamos de ditirambos. Ou seja, o que são ditirambos? Ditirambos são esses festivais poéticos que utilizam um coro para entoar as poesias ao deus Dionísio. Essas pessoas que eram selecionadas para entoar esse coro, que faziam parte desse ditirambo, elas utilizavam fantasias e máscaras. E aqui é um ponto muito importante, porque nós vamos ter a origem do que seriam os atores. Porque o uso da máscara é tentar interpretar uma pessoa que não é por algum momento, certo? E aí nós temos um caso muito interessante, porque nessas dionisíacas, num primeiro momento, somente o coro poderia falar. Ou seja, esse coro dividia em versos, esses versos eram cantados de forma melódica, e essas melodias elas eram cantadas em direção ao deus Dionísio, aos céus. Só que teve um determinado ser chamado Téspices, que é esse mocinho aqui, muito revolucionário, que ele vai dizer o quê? O Téspices, ele era um ator e diz, segundo as histórias, que ele desceu como se fosse de um elevador no palco e ele gritou, direcionando para o público a frase "Eu sou Dionísio". E isso gerou uma repercussão muito grande, porque no primeiro momento as pessoas acreditavam, nossa, como ele se compara a um deus. Só que o público gostou dessa interação direta. Porque imagine que você está sentado no teatro e você está ouvindo o canto sendo entoado para o céu. Ou seja, não seria lá muito interessante. Portanto, quando ele diz "eu sou Dionísio", ele meio que chocou a maioria das pessoas que estavam no teatro, né? E ao dizer que é Dionísio, ele acabou estabelecendo um dos critérios elementares da interpretação. Ou seja, o ator ele interage indiretamente ou diretamente com o público. Por isso, ele vai ser chamado de respondedor do público e do coro. E aí ele vai ser considerado o primeiro ator. Uma das fantasias muito utilizadas era a fantasia de sátiro. Sátiro é esse ser meio fáunico, que tinha essas orelhas, chifres e era metade animal. É interessante porque os sátiros, na verdade, eles vão ser criaturas mitológicas que estão sempre embriagadas, que vivem nas florestas. Portanto, essa era uma das fantasias utilizadas por essas pessoas que compunham o coro, ou ditirambo, que também usavam máscaras, e essas máscaras, na maioria das vezes, eram máscaras de sátiros. Né? E aí depois nós temos o primeiro ator com Téspices. Pessoal, uma das coisas muito importantes, uma pergunta que deve ser feita é: por que usar máscara? Eu já respondi, dei um spoiler no slide anterior, que se usa máscara porque a máscara te permite ser aquilo que você... permite você não ser você para interpretar um outro. E aí tem um ponto interessante que nós discutimos, inclusive, lá na arte rupestre, né? Ou seja, ela te protege dos olhares, ou seja, porque as máscaras gregas, como vocês vão perceber, elas só têm os orifícios dos olhos e da boca. Então ela é uma forma de proteção do olhar alheio. O que, quando você está protegido do olhar com a máscara, você pode se encorajar, né? Ou seja, o encorajamento para a interpretação. Um outro critério, a máscara, quando você está mascarado, você pode interpretar, você pode fingir ser outra coisa que você não é. E aí nós temos as duas principais divisões. Nós vamos ter máscaras usadas para a comédia e máscaras usadas para a tragédia. As máscaras usadas na comédia são as máscaras mais expressivas, ou seja, com maior exagero na feição. Porque a palavra grotesco, inclusive, vai ser atribuída à comédia porque é sempre o exagero. Né? Sempre é tudo muito exagerado. Já as tragédias, ela vai priorizar para que as máscaras tenham expressões distorcidas, mas que tenham uma carga emocional muito forte, como nós podemos ver nesse exemplo aqui, certo? E uma das coisas interessantes é as mulheres não podiam participar dos teatros. As mulheres na sociedade grega, elas tinham um papel muito limitado. Então as mulheres não poderiam, inclusive as personagens mulheres das peças teatrais, que eram ofertadas ao deus Dionísio, elas eram interpretadas por homens, ou seja, homens usavam as máscaras de mulheres porque as mulheres eram proibidas de interpretar, né, de serem
de participarem do teatro como atrizes. E aí eu trouxe uma reflexão que é muito importante para a gente pensar. As máscaras, por mais que na Grécia elas sejam responsáveis por possibilitar, né, a tragédia, por possibilitar a encenação teatral, nós precisamos pensar por que nós usamos e onde nós usamos as máscaras hoje. Inclusive nesse mundo de epidemia de coronavírus, me lembrou muito a máscara que se utilizava no período da peste bubônica, que era uma forma de se proteger. Outras máscaras que nós conhecemos muito são as máscaras de super-herói, que eles protegem, né, a sua identidade não só para sua proteção individual, mas principalmente para se proteger e para proteger aqueles que amam. E nós temos também um outro tipo de máscara que talvez nós conhecemos muito, que são as máscaras sociais, né? Quem de nós não precisamos usar em algum momento da vida uma máscara? Ou seja, esconder uma parte do que nós somos, uma parte da nossa personalidade, para que a gente seja aceito em algum meio, para que a gente consiga alguma coisa. E nós temos as máscaras que são usadas no carnaval, porque no carnaval também as pessoas querem ser outras, porque elas querem fazer aquilo que não pode ser feito, né? É a festa da carne. Portanto, a máscara ainda mantém muito do seu sentido original, que é o sentido de eu não serei de máscara, eu não sou eu posso fingir ser outra pessoa, né? E as máscaras vão ser fundamentais para essa dimensão do teatro, porque ela possibilita a existência do ator, certo? E aí, pessoal, nós temos um ponto muito interessante, que talvez seja o ponto máximo do teatro grego, que é a tragédia. Uma das coisas antes para a gente discutir o que é tragédia, nós precisamos entender a vida é feita de alegrias e tristezas. Isso nós sabemos muito bem. Apesar da gente buscar incessantemente a alegria, a maioria das vezes o sentimento mais comum é a tristeza. E essa dualidade desse sentimento era uma das preocupações dos gregos. E essas preocupações, elas passaram a surgir nessas poesias, nesses versos, nessas encenações teatrais ao deus Dionísio. E aí é muito interessante, porque, na verdade, a palavra tragédia, ela significa o canto ao bode. Por que o canto ao bode? Porque o bode, na verdade, vai ser a simbologia animal do deus Dionísio na Terra. Portanto, o bode é como se ele simbolizasse o deus Dionísio. Então, todas as vezes que você queria fazer uma oferenda a Dionísio, era necessária a existência de um bode. Ou seja, tragos, que é o início da palavra tragédia, significa bode. E oidé, que é o final ali, que é o gédia, significa canto. Portanto, o que significa o canto ao bode? Significa o canto ao deus Dionísio, e não ao bode. Claro. Quais são as características da tragédia? A tragédia ela é escrita em versos. Assim como eu tinha comentado com vocês, ela é encenada em forma de coro, ou seja, ela é melódica, ela tem uma melodia, ela é cantada como se fosse um coral, certo? Das pessoas fantasiadas e mascaradas. Na maioria das vezes, essas tragédias acompanham a história de heróis, sempre. Toda tragédia tem um herói central. Deuses, reis e semideuses. Esses são os personagens principais na maioria das vezes. Essas tragédias, elas têm como objetivo explorar os problemas da existência. Ou seja, se o mito tenta entender o mundo e tenta explicar esse mundo, as tragédias também querem explorar esses problemas para tentar entender melhor. Ou seja, não se cria uma tragédia só porque se quer criar, mas porque quer entender como a tristeza, como a alegria, como a melancolia, como a decepção, como a morte vai ser impactada na vida das pessoas, como ela vai ser sentida, né? Uma das coisas muito importantes é que vocês vão perceber que toda tragédia, todo caso de tragédia, sempre todo herói precisa ter um evento de coragem. Se vocês acompanharem, a maioria dos super-heróis são inspirados nas tragédias gregas, porque esses heróis, eles precisam sempre ser movidos pela coragem. Só que na maioria das vezes, em uma narrativa de tragédia, acontecem reviravoltas. Ou seja, por mais que o ser humano saiba o que é preciso ser feito, o ser humano não consegue ser só racional. Então ele sempre recorre em algum momento às emoções e às paixões. Quando
quando ele recorre às emoções e a paixões, na maioria das vezes as coisas dão errado. E aí é onde acontece uma reviravolta na narrativa, porque ele decide se entregar às suas paixões e às suas emoções. Quando você se entrega às paixões e às emoções, na maioria das vezes você encontra a infelicidade. Não é para vocês ficarem tristes, tá, pessoal? Essas aqui só são as características da tragédia, do teatro trágico. Mas é porque quando você se entrega a essas emoções e às paixões, você perde a razão. E aí, quando você perde a razão, a probabilidade de você encontrar a infelicidade é muito grande. E aí, essa infelicidade na tragédia, ela sempre representava um desastre absoluto ou a morte do seu herói, na maioria das vezes. Sim, pessoal, as tragédias não têm finais tão felizes quanto nós estamos acostumados. Isso é engraçado porque uma das características, inclusive a origem da palavra peripécia, quando nós falamos peripécia da vida, do destino, é exatamente surge nesse momento. Ou seja, uma peripécia narrativa é o quê? É o estágio de felicidade para infelicidade. É quando o herói está no ápice da sua vida, do seu objetivo, mas ele se entrega às paixões e acaba acontecendo uma peripécia, ou seja, uma virada narrativa. Aquela narrativa que estava sendo conduzida para a felicidade, de repente se torna uma sucessão de situações infelizes. Essas, pessoal, são algumas características elementares do que caracteriza a tragédia. É interessante pensar que a tragédia ela tem influência até hoje. Se vocês perceberem, vários filmes, séries que nós gostamos têm essa influência, até mesmo livros, né? E uma das coisas que é muito importante é, na maioria das vezes, os personagens, os heróis, eles querem lutar contra o destino. Ou seja, eles querem lutar contra aquilo que foi destinado a eles. Só que quando eles lutam contra o destino, eles estão lutando contra os deuses. E aí a tragédia tem uma característica. Ela quer mostrar a influência que os deuses têm na vida das pessoas. Porque nós somos seres humanos. Portanto, quem decide do destino não são os seres humanos, são os deuses. Então, a tragédia, que é uma forma de adorar o deus Dionísio, é importante lembrar. Ou seja, por mais humano que nós sejamos, quem cuida dos nossos destinos são os deuses, no caso dos gregos. Ou seja, nesse ponto é importante para mostrar que nós somos meros seres humanos e nós não somos deuses. Ou seja, quando nós mostramos uma peripécia, nós percebemos que nós somos meros seres humanos, né? Sempre lembre da existência do herói, porque o que caracteriza é o herói. Inclusive aqui é uma cena clássica do Édipo rei. Esse seria o Édipo e essa seria a Esfinge, que depois eu vou discutir melhor, porque eu acho que a gente vai fazer um trabalho sobre eles. O destino, pessoal, ele é fundamental na tragédia, porque o destino é aquilo que a sua vida foi destinada. Você foi destinado a ser isso ou aquilo. Na maioria das vezes, nós não gostamos dessas determinações, porque nós queremos ser aquilo que a gente deseja. Mas e se o destino quiser algo? Aqui eu quero que vocês entendam o destino como uma influência dos deuses, certo? E aí, pessoal, nós temos uma outra característica elementar da tragédia, que é a chamada híbris. O que é a híbris? Assumir que, se você não segue o destino estabelecido pelos deuses, haverão consequências. Se existem consequências, você precisa assumir essas consequências, porque a partir do momento que você não deseja o destino que foi determinado pelos deuses, então você precisa assumir as consequências, e essas consequências, na maioria das vezes, envolvia a infelicidade, a morte, o suicídio, a tragédia, ou seja, uma situação que era triste, mas é uma tristeza que cria um nível de identificação. E aí é um ponto interessante, que é a palavra catarse. O que significa catarse? Provavelmente vocês já devem ter ouvido, que é uma das características da tragédia. É quando você se identifica com o sofrimento, independente da circunstância. Você se identifica com o suicídio, lá na peça do Édipo. Você se identifica com a tristeza, com o desespero do personagem. Você se identifica com a crueldade da narrativa, porque você se sente justificado. Então, quando um personagem que você acredita que foi injusto sofre, você torce para aquele sofrimento, você gosta de ver aquele sofrimento. Esse sentimento, essa sensação é o que nós chamamos de catarse.
Nós sentimos isso várias vezes nos filmes. Quando nós vemos os vilões sofrendo, sendo torturados, e a gente está gostando desse sentimento, significa que nós estamos vivendo um momento de catarse. Ou seja, nós estamos identificando com o sofrimento. Não interessa se aquele sofrimento é bom ou ruim, mas nós conseguimos nos identificar. Aqui, pessoal, eu trouxe um trecho da peça Édipo Rei, do Sófocles. E é uma cena muito clássica e bem interessante para a gente refletir, que é o momento em que o Édipo precisa decifrar o enigma da esfinge. E aí a esfinge, né, lança o enigma para ele. Que animal pela manhã sobre 4 patas, à tarde sobre 2 e à noite sobre 3? E aí o Édipo responde: o homem, pois engatinha na infância, anda ereto na idade adulta e necessita de bengala na velhice. Ou seja, perceba que a maioria das tragédias, por mais que elas estivessem falando de deuses, elas tivessem a existência de seres mitológicos, no fundo elas tinham uma carga moral. Elas queriam ensinar alguma coisa, elas queriam mostrar. Elas queriam mostrar o poder dos deuses e a importância de aceitar o poder dos deuses nas vidas. Portanto, elas tinham um papel político, elas tinham um papel social, elas queriam desempenhar, elas queriam criar um cidadão grego que fosse ideal, um cidadão que seguisse os preceitos desses heróis. Ou seja, nós precisamos, esses heróis tinham que criar a identificação do público porque eles levavam muito do que os gregos acreditavam, né? Então o que acontece? Os gregos não só choravam, tá, pessoal? Inclusive, talvez seja um estilo que vocês gostem bastante. A comédia, ela vai ser fundamental, porque ela é uma outra forma do teatro grego que também era realizado nas dionisíacas, né, na adoração para o deus Dionísio. Porque o deus Dionísio poderia ser glorificado pelo sofrimento, mas ele também poderia ser glorificado com o riso. Então a comédia surge também na Grécia. A comédia é a junção de duas palavras, koidia e komos. Koidia significa canto da alegria e komos, procissão jocosa. Ou seja, o canto da alegria. Por quê? Jocosa, pessoal, quer no sentido de engraçado, quer no sentido daquilo que pode ser risível, aquilo que é risível, né? Aquilo que pode ser piada. Uma das coisas interessantes é que elas também são construídas em versos, só que tem uma diferença, porque ela tem um caráter burlesco, leve, humorado. Diferente da tragédia, perceba que aqui a intenção não é o sofrimento, a intenção é o riso, certo? Ou seja, sorrir é importante. Causar isso nos espectadores é o importante. Portanto, é sempre interessante que seja leve, humorado, burlesco no sentido de ser engraçado, embriagado e assim sucessivamente. Essas ações, diferentes daquelas outras da tragédia, elas envolvem ações ordinárias e ridículas. As tragédias falam de reis, rainhas em situações muito importantes para toda uma cidade-estado. Aqui envolve questões ordinárias e ridículas, comuns e convencionais da vida das pessoas, porque isso aproximava das pessoas, né? Nós achamos engraçado aquilo que aproxima da gente. Só que não se esqueçam que mesmo sendo comédia, tinha muito uma aplicação filosófica e moral. Ou seja, todo o teatro grego ele vai carregar uma mensagem, seja ela filosófica ou moral, ou até mesmo política. Os personagens comuns são importantes porque em personagens comuns as pessoas se identificam mais. Ou seja, as pessoas não vão rir dos deuses, mas as pessoas vão rir daqueles personagens que se parecem com elas. Né? E aí nós temos interessante, se nós temos o herói como a estrutura fundamental da narrativa trágica, aqui nós temos o anti-herói. O que é o anti-herói? O anti-herói é o oposto do que seria o herói. Ele é imoral, ele é bobo, ele é inocente, ele é idiota. Ou seja, ele é o oposto, ele é a antítese, ou seja, ele é o contrário do que é o herói. Então, na maioria das vezes, os protagonistas do teatro são anti-heróis, porque eles são muito comuns, bobos, ou eles são errados, ou eles são equivocados, ou eles são cruéis em algum nível, porque os heróis, eles sempre são corretos, eles sempre estão guiados por um princípio moral muito forte. E aí aqui é importante porque na comédia antiga, que talvez seja mais importante para a gente, você tem uma crítica ferrenha à sociedade política. E até hoje nós utilizamos as sátiras, nós utilizamos a comédia como uma forma de crítica, como por exemplo com as charges, com as ilustrações.
Nós criticamos a sociedade e a política, os líderes políticos, através da comédia, através do riso, né? Provavelmente vocês têm acesso ao YouTube, ao stand-up comedy, ou seja, a comédia e a tragédia são duas formas de arte muito próximas do que nós somos. E elas surgiram com os gregos. Elas surgem dessa necessidade dos gregos de tentar entender o mundo, de tentar explicar o mundo, mesmo recorrendo à fantasia do mito. Mas toda tentativa de entender o mundo significa uma tentativa de entender o que é o ser humano. Ou seja, um ser humano que ri e que chora, né? Ele chora com a tragédia, mas ele ri, aprende e critica as decisões políticas, porque ele é um ser dotado de consciência, né? Então é importante a gente entender que tudo isso resulta no que é a sociedade grega, né, como um todo. Nossa aula ficou um pouco extensa, pessoal, eu peço desculpas. Eu encerro a nossa aula aqui pedindo para que vocês façam as atividades da apostila na página 25, 30 e 32. Eu ainda não sei exatamente como nós vamos fazer com a questão do visto, mas é importante que vocês façam essas atividades, que eu vou construir formas e aí eu vou comunicando com vocês pelo WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês podem mandar mensagem que eu esclareço, tá bom? Vou disponibilizar também os slides para vocês. Um grande abraço. Fiquem reclusos, pessoal.